Querida, use o cartão da mamãe. Ela tem uns R$ 600.000 guardados. Ouvi a voz do meu filho, Eduardo, vinda da sala de estar, e senti como se o chão estivesse sumindo sob meus pés. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, as mãos cobertas de farinha, quando aquelas palavras cortaram a parede e me atingiram no peito como um soco fechado. Não pude acreditar no que acabara de ouvir. Meu próprio filho, o garoto que carreguei por 9 meses, que amamentei e criei sozinha depois que o pai nos abandonou, estava entregando meu cartão bancário para Graciele, a esposa dele, como se fosse dele. Como se aqueles 600.000, que me custaram 40 anos de trabalho, de joelhos arruinados por tanto faxinar casas de gente rica, de olhos cansados por costurar até de madrugada, pertencessem a ele. Soltei o rolo de macarrão na bancada e fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir em meus ouvidos. Tem certeza, benzinho? Ela não vai ficar brava? Graciele perguntou com aquela voz doce que usava quando queria algo. Uma voz que eu conhecia muito bem depois de 15 anos observando-a manipular meu filho. Minha mãe não vai dizer nada. Ela mora aqui de graça, come da nossa comida, usa as nossas contas de água, luz, internet. É o mínimo que ela pode fazer, nos ajudar um pouquinho. Além disso, ela já está velha. Para que ela precisa de todo esse dinheiro guardado? Nós temos despesas. Temos uma vida inteira pela frente. Eduardo respondeu. E cada palavra era como uma faca girando nas minhas costas. Fiquei ali, olhando para a massa na bancada, sentindo as lágrimas subirem. Mas as segurei. Eu não ia chorar. Não mais. Eu tinha chorado o suficiente naquela casa nos últimos 20 anos, desde que Eduardo me convenceu a vender meu pequeno imóvel para ajudá-lo com a entrada desta propriedade, que ele agora alegava ser só dele. De graça, ele tinha dito. Eu morava de graça na casa que ajudei a comprar. Eu comia de graça da comida que cozinhava todos os dias. Eu usava de graça as contas que pagava com minha aposentadoria de $1.500 mensais, que eu entregava integralmente todo mês, sem guardar um centavo para mim. Ouvi os passos de Graciele se aproximando da porta, o tilintar das chaves na bolsa. Ela estava indo para o shopping com meu cartão na mão, com a senha que Eduardo tinha dado, com acesso a cada centavo que eu havia suado para conseguir. Estou indo para o shopping, Aurora. Precisa de alguma coisa? Ela gritou da sala de estar com aquela falsa gentileza que usava na frente de Eduardo, como se fôssemos amigas, como se ela não tivesse me tirado meu filho aos poucos todos esses anos. Não, querida. Obrigada. Respondi com a voz mais firme que consegui, sem me virar, sem deixá-la ver meu rosto. Ouvi a porta se fechar, o motor do carro ligar, o som se afastando na rua. Sentei-me em uma cadeira da cozinha e olhei para minhas mãos. Mãos de 68 anos, cheias de rugas e manchas. Mãos que haviam trabalhado sem descanso desde que eu tinha 14 anos. Lembrei-me de cada um daqueles R$ 600.000. Cada nota tinha uma história, um sacrifício, uma renúncia. Os primeiros R40. 000, QEGUARD, EITRABALHAND, OCOMO, COSTUREIRAEMUMACONFECICRCA, ONDEEUENTRAVARS6DAMANHA ESARA8DANOIT. ISISDIASPORSMANA. R40.000 que guardei trabalhando como costureira Emuma Confec CRCA, Oxe onde eu entrava a Erod S6 da Mani, a Exaí, a Erod S8 da noite, 6 dias por semana. Era 50 por dia que eu guardava em um envelope debaixo do meu colchão. Levei 3 anos para juntar aqueles primeiros R40. 00. COMENDOARFEIJOROQUISETODOSFOSDEIASSEMCOMPRARNEMUNSAPATONOVO OUTR40 Madim, comendo arroz e feijão ou quase todos os dias, sem comprar nenhum sapato novo, outros. R60.000 vieram dos trabalhos extras de limpeza que eu fazia aos domingos, o único dia que eu deveria descansar. Casas enormes de famílias ricas que me pagavam R150, PURUITOHORASDITRABALHO.
IULIMPAVATREOMSCASASTUDUDUMINGO R 150 tá por 8 horas de trabalho. Eu limpava e as casas todo domingo. R 450 que eu guardava integralmente sem gastar um tostão. O resto veio de anos e anos sem vida própria. Sem comprar roupas, sem ir ao salão, sem sair para restaurantes, de dizer não a tudo que custava dinheiro. Enquanto outras mulheres da minha idade viajavam com as amigas ou se presenteavam, eu estava contando moedas e as colocando na caderneta que abri 30 anos atrás. E para quê? Para ter meu próprio canto um dia. Um apartamento pequeno, modesto, onde ninguém pudesse dizer que eu estava morando de graça. Onde eu pudesse fechar minha porta e ser dona do meu espaço, da minha paz, da minha vida. Isso era tudo que eu queria. Não era muito para se pedir depois de 68 anos neste mundo. Mas agora meu filho, meu próprio filho, acabara de entregar meu cartão como se fosse dele, como se eu não existisse, como se minha vida e meu esforço não valessem nada. Eduardo entrou na cozinha com o celular na mão, sem sequer olhar para mim. Serviu-se um copo de água e encostou-se na geladeira. O almoço está quase pronto, mãe. Tenho uma reunião às 3h e preciso comer rápido. Ele disse naquele tom que usava ultimamente. Um tom que não era uma pergunta, mas uma ordem. Quase, respondi, levantando-me para continuar com a massa, embora minhas pernas estivessem bambas. Ah, mãe, Graciele foi no shopping. Precisávamos de umas coisas para casa. Ele disse sem desviar os olhos do celular, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não respondi. Continuei a amassar, apertando a massa mais forte do que o necessário, sentindo a raiva e a dor se misturarem no meu peito. Você ouviu o que eu disse? Eduardo perguntou, me olhando agora. Sim, eu ouvi, disse sem me virar. E tem algum problema? Havia irritação na voz dele agora, como se a errada fosse eu. Eu me virei e olhei-o nos olhos. Aqueles olhos que costumavam me olhar com amor, com respeito, com admiração. Agora tudo o que eu via era impaciência e aborrecimento. Eu deveria ter algum problema? Perguntei, mantendo a calma, embora por dentro eu fosse um vulcão prestes a explodir. Não, claro que não. É só umas coisas para casa. Além do mais, mãe, a senhora mora aqui. É normal que ajude com as despesas de vez em quando. Ele disse e voltou para o celular, como se a conversa tivesse acabado. Ajudar com as despesas. Ele disse isso como se eu não lhe desse a minha aposentadoria inteira todo mês. Como se eu não cozinhasse, limpasse, lavasse e passasse para a família toda sem receber um centavo. Como se eu não tivesse dedicado os últimos 20 anos da minha vida a servi-los. Entendi, Eduardo. Foi tudo o que eu disse e voltei para a minha massa. Eduardo saiu da cozinha e eu fiquei ali olhando pela janela para o pequeno jardim que eu mesma cuidava. As roseiras que plantei, a grama que regava todas as manhãs, os tomates crescendo no canto, tudo em uma casa que meu filho dizia ser só dele. Naquele momento tomei uma decisão. Eu não ia ficar parada assistindo-os roubar a única coisa que me restava. Eu não ia deixar Graciele gastar em um dia o que levei 40 anos para guardar. E eu definitivamente não ia continuar vivendo em uma casa onde eu era tratada como empregada e não como mãe. Terminei de preparar o almoço, enxuguei as mãos no avental e fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta, peguei meu celular antigo e disquei o número do banco, que eu sabia de cor. Esperei pelos toques com o coração acelerado. Banco Nacional. Bom dia. Aqui é a Ramona. Em que posso ajudar? Uma voz amigável atendeu. Bom dia. Preciso bloquear meu cartão de débito imediatamente. Disse com a voz firme. A senhora pode confirmar seu nome completo e número da conta, por favor? A atendente perguntou profissionalmente. Dei-lhe todas as minhas informações, respondi às perguntas de segurança, confirmei minha data de nascimento e meu endereço. A cada segundo que passava, sentia meu coração bater mais rápido, como se estivesse cometendo um crime, quando, na verdade, estava apenas protegendo o que era meu. Entendo, senhora Aurora. Houve algum problema com o cartão? A senhora o perdeu ou foi roubado? A atendente perguntou. Digamos que alguém está com ele sem a minha autorização. Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Perfeito.
Estou realizando o bloqueio imediato do cartão. A partir deste momento, ninguém mais poderá fazer transações com ele. A senhora gostaria que enviássemos um novo cartão para o seu endereço residencial? Ramona do banco explicou. Sim, por favor. Mas não o envie para este endereço. Eu irei retirá-lo pessoalmente na agência na próxima semana, disse, pensando rápido. Eu não queria que Eduardo ou Graciele interceptassem meu novo cartão. Sem problema, sim, senhora Aurora. Seu cartão foi bloqueado às 11h25 da manhã. Posso ajudar em algo mais? A atendente perguntou. Não, é só isso. Muito obrigada. Eu disse e desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Sentei na beirada da minha cama. A cama de solteiro que Eduardo me dera quando me mudei para esta casa, dizendo que o quarto era pequeno e uma cama maior não caberia. Olhei ao redor do meu quarto, 3 metros por 3 metros. Uma cama, um pequeno armário, uma mesinha de cabeceira. Aquele era todo o meu espaço em uma casa de 4 quartos. Graciele tinha um closet inteiro para ela, maior que meu quarto. Eduardo tinha seu escritório particular, onde ninguém podia entrar. Havia uma sala de TV, uma sala de jantar formal que só usavam quando recebiam convidados. E eu morava no menor quarto, o que era originalmente a despensa. Mas eu não havia reclamado. Nunca reclamei porque ele era meu filho. Porque eu o amava. Porque eu pensei que um dia ele voltaria a me ver como mãe, e não como um fardo. Como eu fui ingênua. Ouvi o celular de Eduardo tocar na sala. A voz dele atendendo, depois silêncio. Em seguida, a voz dele se elevou, mais agitada. Como assim está bloqueado? É impossível. Minha mãe nunca bloqueia nada. Ela nem sabe usar essas coisas de banco. Eduardo disse, e eu podia ouvir a frustração no seu tom. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Escuta. Graciele. Espera. Deixa eu ligar para minha mãe. Eduardo disse. E segundos depois, ele estava batendo na minha porta. Mãe, a senhora está aí? Preciso falar com a senhora urgentemente. Estou indo, disse, esperando alguns segundos antes de abrir a porta, fingindo que estava ocupada. Abri, e lá estava Eduardo com o celular na mão, com aquela expressão ansiosa que ele tinha quando as coisas não saíam do jeito dele. Mãe, a Graciele acabou de me ligar do shopping. Ela disse que seu cartão não está passando, que está constando como bloqueado. Foi a senhora que bloqueou? Ele perguntou diretamente, sem enrolação. Olhei-o nos olhos e, pela primeira vez em 20 anos, não tive medo de dizer a verdade. Sim, eu bloqueei. Respondi calmamente. O quê? Por que a senhora faria isso? Graciele está no caixa com o carrinho cheio de coisas. Ela está passando o maior constrangimento. Eduardo disse, elevando a voz. Eu não dei permissão para ela usar meu cartão. Aquele dinheiro é meu. Eu disse, mantendo a compostura. Mãe, não comece com isso agora. Graciele só ia comprar umas coisas que precisamos para casa. Não é grande coisa. Ligue para o banco e desbloqueie o cartão agora mesmo. Eduardo ordenou com aquele tom autoritário que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Não, eu disse simplesmente. Eduardo emudeceu, olhando para mim como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Provavelmente era a primeira vez em 2 décadas que eu lhe dizia não. Como assim não? Mãe, a senhora não está entendendo. Graciele está esperando lá no shopping com R$380 mil em compras. A senhora tem ideia do constrangimento que ela está passando? Eduardo disse, o rosto agora vermelho de raiva. R380. 000? REPTELENTAMENTE SENTINDO ASPALAVRASQUEIMARGANTA TELAIAGASTAR R300 Repeti lentamente, sentindo as palavras queimar em minha garganta. Eduardo, ela ia gastar R$380 mil do meu dinheiro sem nem me perguntar. É pra casa, mãe. Uma TV nova, um conjunto de sala, eletrodomésticos que precisamos trocar. Não é como se fosse só para ela, Eduardo explicou, como se aquilo justificasse tudo. Eu não autorizei esses gastos. Eu guardei esse dinheiro trabalhando por 40 anos.
Não é dinheiro da família. É o meu dinheiro. Eu disse com a voz firme, embora estivesse tremendo por dentro. Mãe, a senhora mora nesta casa. Usa a luz, a água, o gás, a internet. Tudo isso custa dinheiro. Ou a senhora acha que é de graça? É justo que a senhora contribua. Eduardo disse, cruzando os braços. Eu lhe dou a minha aposentadoria inteira todo mês. Vai 1.500 irários que você nunca me devolve. Eu cozinho, limpo, lavo e passo. Isso não é contribuir? Perguntei, sentindo minha voz falhar, mas mantive minha posição. Aqueles R1. 500 ashores, OBREMNEMASSUISD, ISPSISCOMCOMDA, MA, ESINHORASD, ASTSND, OEGORASDA, DMX, RSUNI 500NR, ocobremnema suas despesas com comida, emitarede a senhora este, e sendo eguardear está. Tem mirar 600 mil guardados que não está usando para nada. Para que a senhora quer isso? O que a senhora vai fazer com isso na sua idade? Eduardo disse. E aquelas palavras me feriram mais do que qualquer golpe físico. Na minha idade, como se aos 68 anos eu não merecesse mais ter sonhos, planos, dignidade. Aquele dinheiro é para comprar meu próprio apartamento e parar de ser um fardo para você, eu disse. E vi os olhos de Eduardo se arregalarem de surpresa. Do que a senhora está falando? Ninguém disse que a senhora é um fardo, Eduardo respondeu. Mas a voz dele não soou convincente. A senhora disse isso há 5 minutos na sala. Disse para Graciele que eu morava aqui de graça, que eu comia da comida dela, que eu usava as contas dela, que eu era velha e não precisava de tanto dinheiro. Eu disse. E vi o rosto de Eduardo empalidecer ao perceber que eu tinha ouvido tudo. Houve um longo silêncio constrangedor. Eduardo abriu a boca várias vezes, como se estivesse tentando encontrar palavras, mas nada saiu. Mãe, eu não quis dizer isso daquela forma. Ele finalmente disse, mas sem me olhar nos olhos. Mas disse e pensou. E a senhora está mais preocupada com o constrangimento de Graciele no shopping do que com o fato de ela ter tentado gastar 380 mil harares dos meus reais sem minha permissão. Eu disse, sentindo as lágrimas tentando escapar, mas continuei segurando-as. Ela é minha esposa, mãe. É normal que eu a defenda, Eduardo disse. E eu sou sua mãe. Não é normal que você me defenda? Perguntei. E a pergunta pairou no ar entre nós como um fantasma. Eduardo silenciou novamente. Olhou para o celular. Depois olhou para mim. Depois voltou a olhar para o celular. Eu podia ver o conflito no rosto dele. A batalha entre sua consciência e sua lealdade a Graciele. Mãe, por favor, só desbloqueie o cartão por hoje. Graciele já está lá. Ela já escolheu tudo. Não podemos deixá-la passar por boba. Podemos conversar sobre isso com calma depois. Eduardo disse em um tom mais suave, agora tentando me manipular com culpa. Não, Eduardo. Ligue e diga para a Graciele voltar para casa. Nós 3 precisamos conversar. Eu disse com uma firmeza que não sabia que tinha. Mãe, não faça disso algo maior do que é. Por favor, Eduardo implorou. Eu não fiz nada. Vocês é que pegaram meu cartão sem permissão. Vocês é que estavam planejando gastar meu dinheiro como se fosse de vocês. Eu estou apenas protegendo o que me pertence. Eu disse, e dei um passo para trás para fechar a porta do meu quarto. Eduardo ficou parado em frente à minha porta fechada. Eu o ouvi bater suavemente com os nós dos dedos. Mãe, abra, por favor. Não fique brava. Ele disse naquela voz que usava quando era menino e fazia algo errado. A voz que costumava derreter meu coração, mas que agora só me dava raiva. Eu não respondi. Sentei na minha cama e esperei. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi-o falando ao telefone com Graciele em voz baixa. Ouvi-o explicar que eu havia bloqueado o cartão. Também ouvi os gritos de Graciele do outro lado da linha, tão altos que chegavam através do receptor. Sua mãe está louca. Eu estou parada aqui como uma idiota na frente de todas essas pessoas. O caixa já chamou o gerente. Isso é humilhante. Graciele gritou. E eu não senti uma única ponta de culpa. Que ela se sinta constrangida.
Que ela sinta o que é quando alguém te faz passar vergonha. Eu me sentia constrangida há 20 anos toda vez que era apresentada como a mãe que mora com a gente, em reuniões de família. Toda vez que Graciele dizia para as amigas que eu ajudava na casa, como se eu fosse a empregada. Passou meia hora antes que eu ouvisse o carro de Graciele estacionar, a porta batendo com tanta força que sacudiu as paredes. Ouvi os saltos dela ecoando no piso de madeira, o som que sempre anunciava uma tempestade. Onde está sua mãe? Graciele perguntou com uma voz cheia de veneno. Graciele, calma. Vamos conversar sobre isso com serenidade. Eduardo disse, tentando acalmá-la. Com serenidade, o quê? Sua mãe me fez passar o maior vexame da minha vida. Tinha umas 20 pessoas olhando enquanto o caixa tentava passar o cartão várias vezes. Tive que deixar tudo lá e sair correndo. Graciele gritou. E eu pude imaginá-la perfeitamente, com o rosto vermelho e as mãos gesticulando no ar. Eu sei, querida, eu sei. Mas ela ouviu o que conversamos hoje de manhã. Ela está chateada, Eduardo explicou. E daí que ela ouviu? Dissemos a verdade. Ela mora aqui sem pagar nada. O mínimo que ela tem que fazer é nos ajudar quando precisamos. Não é justo que ela tenha 600 mil reais guardados enquanto a gente se mata de trabalhar e pagar todas as contas desta casa. Graciele disse. E cada palavra confirmava o que eu já sabia. Para ela, eu não era uma pessoa. Eu era uma fonte de dinheiro. Levantei da cama e abri a porta do meu quarto. Caminhei em direção à sala de estar, onde os dois estavam parados. Graciele olhou para mim com aqueles olhos cheios de fúria, ainda segurando as sacolas de compras vazias. Aurora, precisamos conversar seriamente. Graciele disse, sem sequer me cumprimentar. Sem um oi ou boa tarde. Sim, precisamos conversar, respondi calmamente, e sentei-me na poltrona que era o único lugar onde me permitiam sentar. O sofá grande era território exclusivo de Graciele. Por que você bloqueou seu cartão? Por que me constrangeu daquela forma? Graciele atacou imediatamente. Eu não te constrangi. Você se constrangeu sozinha ao tentar gastar 380 mil do meu dinheiro sem minha permissão. Respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Não é só seu dinheiro. Isso é uma família. Famílias compartilham. Graciele gritou, dando um passo em minha direção. Eu não sou sua família, Graciele. Eu sou mãe do Eduardo. E o meu dinheiro é meu. Eu o ganhei. Eu o guardei. E eu decido o que fazer com ele. Eu disse mantendo o tom calmo, embora por dentro eu quisesse gritar tudo o que segurei por 15 anos. Mãe, por favor, não seja assim. Graciele só queria comprar coisas que realmente precisamos para casa. A TV da sala tem 8 anos. O sofá está todo gasto. A geladeira está fazendo barulhos estranhos. Eduardo interveio, tentando justificar o injustificável. Se vocês precisam dessas coisas, comprem com o dinheiro de vocês. Vocês dois trabalham. Eduardo ganha bem como engenheiro. Graciele trabalha naquela loja de roupas. Vocês têm 2 salários. Por que precisam do meu? Perguntei. Porque temos despesas, Aurora. Esta casa não se mantém sozinha. A prestação é de R$ 3.500. PURMIAS. CUNTASMAIS. R3. 500 reais por IDS, contas mais. R800. Alimentação cerca de 1.200. Internet, celulares, seguro do carro. Tudo se soma. Não sobra nada no final do mês. Graciele explicou com aquele tom de vítima que ela sabia usar tão bem. Eu dou 1.500 da minha aposentadoria todo mês. Isso ajuda, eu disse. 1.500 dólares não é nada, Aurora. Isso mal cobre a sua alimentação. Graciele disse com desprezo. Então me deixe ir. Me deixe comprar meu apartamento com meu dinheiro e parar de ser um fardo para vocês. Eu disse. E vi Graciele e Eduardo trocarem um olhar rápido, um olhar que não consegui interpretar na hora, mas que depois entendi perfeitamente. Mãe, não diga isso. Ninguém quer que a senhora vá embora. Este é o seu lar. Eduardo disse. Mas as palavras soaram vazias, ensaiadas. Este não é meu lar, Eduardo. Você mesmo disse hoje de manhã. Esta é a sua casa. Eu apenas moro aqui, eu disse, sentindo minha voz finalmente embargar. Ah, pelo amor de Deus, não comece com o drama, Aurora.
Ninguém disse isso. Eduardo estava apenas falando. Graciele interveio, revirando os olhos. Ele disse sim, e tem razão. É por isso que eu quero sair. Quero meu próprio lugar onde eu seja a dona. Onde eu pague minhas próprias contas. Onde ninguém me faça sentir que sou um fardo. Eu disse, e as lágrimas finalmente começaram a rolar pelo meu rosto. Mãe, a senhora não pode morar sozinha. A senhora tem 68 anos. E se a senhora ficar doente? E se cair? Quem vai cuidar da senhora? Eduardo disse com aquela falsa preocupação que me irritava mais do que os insultos dele. Eu tenho 68 anos, não 108. Eu sou perfeitamente saudável. Posso cuidar de mim mesma. Eu fiz isso por 40 anos antes de vir morar aqui. Respondi, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Mas agora é diferente. Mãe, a senhora está mais velha agora. Precisa estar com a família. Eduardo insistiu. O que eu preciso é de respeito e dignidade. E eu não tenho isso aqui. Eu disse, levantando-me da poltrona. Olhe, Aurora, vamos ser honestos. Graciele começou cruzando os braços. Você não tem para onde ir. Não tem outra família. Suas amigas estão no mesmo barco que você. Ou pior, você não tem ninguém. Se sair daqui, vai acabar sozinha em um apartamentozinho triste, comendo sozinha, assistindo TV sozinha, morrendo sozinha. É isso que você quer? As palavras dela eram como tapas no rosto, cada uma projetada para destruir o pouco de autoestima que me restava. E a pior parte era que ela tinha razão em algo. Eu não tinha muita família. Minha irmã havia morrido há 5 anos, meus pais, há décadas. Minhas poucas amigas estavam espalhadas, cada uma com sua vida, seus problemas. Prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e infeliz, respondi. E me surpreendi com minha própria bravura. Ai, que dramática! Ninguém está fazendo você infeliz, Aurora. Estamos te dando um teto, comida, companhia. Mas é claro que nada nunca é suficiente para você, Graciele disse sarcasticamente. Vocês não me dão nada. Eu pago com a minha aposentadoria, com o meu trabalho nesta casa, com a minha dignidade. Eu disse, elevando a voz pela primeira vez. Sua aposentadoria não cobre nem a metade do que você nos custa aqui. E lavar uns pratos e dar uma varrida não é trabalho. Qualquer um pode fazer isso. Graciele gritou, perdendo a compostura de vez. Então qualquer um pode fazer. Contratem alguém. Eu estou indo embora, eu disse. E caminhei em direção ao meu quarto. A senhora não vai a lugar nenhum, mãe. Pare de ser ridícula. Eduardo gritou atrás de mim. Tranquei-me no meu quarto e os ouvi continuar a discutir lá fora. Graciele culpando Eduardo por ser fraco comigo. Eduardo tentando acalmá-la. Os dois falando sobre mim como se eu fosse um problema a ser resolvido e não uma pessoa. Sentei na minha cama por horas, ouvindo a casa retornar gradualmente ao seu silêncio habitual. Graciele havia se trancado no quarto dela, batendo a porta. Eduardo tentou bater na minha porta mais 2 vezes, mas eu não respondi. Eu não tinha mais nada a dizer a ele naquele momento. Quando a noite caiu e a casa estava completamente silenciosa, peguei meu celular antigo e disquei o único número que sabia que me confortaria. Helena, minha amiga de longa data, a única pessoa que realmente me conhecia. Aurora, o que aconteceu? Já são quase 10 da noite. Helena atendeu com a voz preocupada. E então eu desabei. Contei tudo, desde a conversa que ouvi de manhã até a briga com Graciele, dos 380 mil reais que tentaram gastar as palavras dolorosas sobre minha idade e minha solidão. Helena escutou sem interromper, deixando-me chorar e desabafar como eu não fazia há anos. Aurora, me escuta com atenção. Helena disse quando finalmente minhas palavras acabaram. Amanhã de manhã, você vem para minha casa. Você pode ficar comigo o tempo que precisar enquanto procura seu apartamento. Você não pode mais ficar aí. Aquela casa está matando sua alma. Helena, eu não posso te incomodar assim. Você mora em um apartamento pequeno. Não tem espaço. Eu disse entre soluços. Eu tenho um sofá-cama na sala que é mais confortável do que estar nessa casa onde não te valorizam. Amanhã, Aurora. Amanhã você arruma o que precisa e vem para cá. Não é uma sugestão, é uma ordem.
Helena disse com aquela firmeza que ela sempre tinha quando sabia que eu precisava de um empurrão. Mal dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto do meu quartinho, lembrando como havia ido parar naquele lugar há 20 anos. Eduardo havia acabado de se casar com Graciele e me disse que queriam comprar uma casa maior, mas não tinham dinheiro para a entrada. Eu havia vendido meu pequeno apartamento, aquele imóvel de 2 quartos que comprei com tanto esforço, e dei o dinheiro para Eduardo, 200 mil reais, que representavam o trabalho de toda a minha vida até aquele ponto. É um empréstimo, mãe. Eu te pago em 2 anos, quando eu tiver um aumento. Eduardo havia me prometido, os olhos brilhando de empolgação. Mas 2 anos se passaram. Depois 5, depois 10. E o empréstimo nunca mais foi mencionado. Quando eu tocava no assunto, Eduardo ficava irritado, dizendo que me dava um teto e comida, que aquilo valia mais do que os 200 mil reais. Agora, eu entendia que tinha sido uma tola. Eu havia confiado cegamente no meu filho, e ele abusou dessa confiança. Pior, eu havia permitido por 2 décadas, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Medo de que Eduardo me rejeitasse. Medo de perder a única família direta que me restava. Mas o medo da solidão não podia ser mais forte que a minha dignidade. Eu não podia continuar vivendo assim. Quando a manhã de sexta-feira chegou, levantei mais cedo do que o normal. Preparei o café da manhã como sempre, deixei tudo pronto na mesa, mas desta vez não fiquei para servi-los. Tomei banho, vesti minha melhor roupa e comecei a guardar minhas coisas nas 2 malas antigas que eu tinha guardado no fundo do armário. Eu não tinha muito. Roupas modestas, alguns sapatos, fotografias, documentos importantes e a pequena caixa de madeira onde guardava as poucas joias que possuía. A aliança de casamento da minha mãe, um par de brincos de prata que minha irmã me deu, uma corrente fina que comprei com meu primeiro salário. Tudo coube em 2 malas. Ouvi quando Eduardo e Graciele se levantaram. Ouvi as vozes deles na sala de jantar, tomando o café que eu havia preparado. Nenhum dos 2 bateu na minha porta para saber como eu estava. Nenhum perguntou se eu havia dormido bem. Era como se eu não existisse, a menos que precisassem de algo. Esperei que os 2 saíssem para o trabalho. Eduardo saiu primeiro, às 8h30, como sempre. Graciele saiu às 9. Quando ouvi o motor do carro dela sumir, tirei minhas malas do quarto. Caminhei pela casa uma última vez, olhando para cada canto que eu havia limpado milhares de vezes. A cozinha, onde passei incontáveis horas cozinhando para uma família que mal dizia obrigada. A sala de estar, onde eu nunca podia sentar confortavelmente, porque aquele era o espaço de Graciele. A sala de jantar, onde eu sempre me sentava no canto, na cadeira menos confortável. Deixei as chaves de casa sobre a mesa de jantar. Ao lado delas, deixei um bilhete que havia escrito durante a noite. Eduardo, eu estou indo embora. Não posso mais viver em uma casa onde meu único valor é meu dinheiro. Obrigada por estes 20 anos, mas eu preciso reaver a minha dignidade. Não me procure. Quando eu tiver meu apartamento novo, eu te mando o endereço. Eu te amo, mas eu me amo mais. Mãe, liguei para um táxi e esperei lá fora com minhas 2 malas. O vizinho da porta, seu Ernesto, estava regando seu jardim e olhou para mim com curiosidade. Bom dia, Aurora. Viajando? Ele perguntou gentilmente. Algo assim, seu Ernesto. Algo assim. Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. O táxi chegou em 10 minutos. O motorista, um jovem de uns 30 anos, me ajudou com as malas. Para onde, dona? Ele perguntou. Dei-lhe o endereço de Helena e olhei pela janela o tempo todo, observando as ruas da cidade, onde eu havia vivido toda a minha vida, passarem. Cada quarteirão me afastava mais de Eduardo e Graciele, e estranhamente, em vez de tristeza, senti algo parecido com alívio. Helena estava me esperando na porta do prédio dela quando cheguei. Ela me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar, e aquele abraço me fez chorar de novo. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Você está aqui. Você está segura agora. Helena sussurrou enquanto acariciava meu cabelo, como se eu fosse uma criança. O apartamento dela era pequeno, como ela havia dito. Uma sala de estar-jantar, um quarto, cozinha e um banheiro.
mas era limpo, arrumado e, acima de tudo, estava cheio de paz. Não havia tensão no ar, nem olhares de desprezo, nem palavras ferinas esperando para atacar. O sofá-cama é todo seu. Não é muito, mas é confortável. E esta casa é sua casa enquanto você precisar ficar, Helena disse, mostrando-me onde eu poderia colocar minhas coisas. Helena, eu não sei como te agradecer por isso. Eu disse com a voz embargada. Você não tem que me agradecer por nada. Para isso que servem as amigas. Além disso, você vai me fazer companhia. Desde que fiquei viúva, há 3 anos, esta casa está muito silenciosa. Helena disse com um sorriso caloroso. Passamos o resto da manhã organizando minhas coisas. Helena me deu espaço no armário dela, me mostrou onde tudo ficava na cozinha, me fez sentir bem-vinda em 1000 pequenos detalhes. À 1 hora da tarde, meu celular começou a tocar. Era Eduardo. Eu não atendi. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo. Finalmente, ele deixou uma mensagem de voz. Mãe, onde a senhora está? Eu cheguei em casa para almoçar e a senhora não está aqui. Eu vi seu bilhete. Por favor, me ligue. Eu estou preocupado. Preocupado? Que interessante que ele estivesse preocupado agora. Não estava preocupado ontem quando gritou comigo. Não estava preocupado quando a esposa tentou roubar 380 mil reais de mim. Não estava preocupado por 20 anos enquanto eu definhava naquela casa. Helena olhou para mim com olhos questionadores. Você vai atender? Ela perguntou. Ainda não. Preciso pensar com clareza primeiro. Preciso decidir o que vou fazer com a minha vida antes de falar com ele. Respondi, desligando o celular. Naquela tarde, Helena e eu sentamos na pequena varanda dela com uma xícara de café. De lá, podíamos ver a cidade. A vida do prédio se movendo nas ruas abaixo. Sabe o que mais dói, Helena? Eu disse depois de um longo silêncio. Não é o dinheiro que tentaram gastar. Não é nem o desrespeito. O que mais dói é que eu perdi 20 anos da minha vida tentando ganhar o amor do meu filho. E agora eu percebo que esse amor sempre foi condicional ao que eu podia dar a ele. Helena pegou minha mão na dela. Aquelas mãos também enrugadas pelos anos, mas fortes e quentes. Aurora, escuta. Você não perdeu 20 anos tentando ganhar o amor dele. Você deu 20 anos de amor incondicional, que é muito diferente. O problema não é você. O problema é que Eduardo e aquela mulher não souberam valorizar o que tinham, Helena disse com sabedoria. Mas eu sou a mãe dele. As mães devem se sacrificar pelos filhos, eu disse, ainda sentindo aquela culpa que havia me sido incutida a vida inteira. As mães devem amar os filhos, sim, mas os filhos também devem amar as mães. O amor não é uma via de mão única, Aurora. E sacrifício tem limite. Quando o sacrifício está matando sua alma, não é mais amor, é autodestruição. Helena respondeu com firmeza. Ela estava certa. Ela sempre estava. Helena era minha amiga desde que trabalhamos na mesma fábrica de tecidos há 40 anos. Ela me conhecia melhor do que ninguém. Tinha visto meu casamento fracassar. Tinha visto como eu criei Eduardo sozinha. Tinha visto como eu me apagava lentamente naquela casa. Agora você precisa pensar em você, no que você quer, no que a Aurora precisa para ser feliz. Helena continuou. Eu quero meu apartamento. Quero meu próprio lugar onde ninguém possa me fazer sentir que estou incomodando. Onde eu possa tomar meu café de manhã sem sentir que estou usando a luz de outra pessoa. Onde eu possa assistir TV sem que me digam que estou ocupando o sofá. Eu disse. E enquanto falava, senti algo dentro de mim se fortalecer. Então é isso que vamos conseguir. Amanhã de manhã começamos a procurar apartamentos. Helena disse com determinação. Naquela noite, dormi no sofá-cama de Helena. E foi a melhor noite de sono que eu tive em anos. Não havia tensão, nem medo de ouvir passos do lado de fora da minha porta. Nem ansiedade pensando qual nova forma de humilhação me esperava no dia seguinte. Na manhã de sábado, meu celular ainda estava desligado, mas eu podia imaginar o número de chamadas perdidas que eu tinha. Eu não me importava. Pela primeira vez em 2 décadas, eu era minha prioridade. Helena e eu tomamos um café da manhã tranquilo, conversando sobre tudo e nada.
rindo de lembranças antigas, fazendo planos. Depois, nos arrumamos e saímos. Havíamos marcado de ver 5 apartamentos naquele dia, todos dentro do meu orçamento. O primeiro era muito escuro, com janelas pequenas que mal deixavam a luz entrar. O segundo ficava em um prédio mal conservado, com cheiro de mofo. O terceiro era perfeito, mas ficava no 4º andar sem elevador, e meus joelhos não eram mais os mesmos. O quarto tinha problemas de encanamento que o proprietário não queria consertar. Mas o quinto roubou meu coração no momento em que entrei. Era um apartamento no 2º andar em um prédio bem conservado e seguro, de apenas 6 andares. Tinha uma sala com uma grande janela panorâmica com vista para um pequeno parque, uma cozinha americana perfeitamente equipada, um quarto espaçoso com armário e um banheiro limpo e funcional. Não era grande, cerca de 60 metros quadrados, mas era aconchegante, iluminado e tinha uma energia de paz. Quanto está pedindo por ele? Perguntei ao homem que nos mostrava. R. 250 mil. INCLUIUMAVAGADEGRAGEMNOSUBSOLOEUMPEQUENODEPOCHISITONPORA OURS TAXADECONDOMERS IRS DE R 250,000 dam. Inclui uma vaga de garagem no subsolo EMPEC Wenodep ou Citonopor Ebro. A taxa de condom NIU E D R 350 por mês, explicou seu Benjamin, o proprietário. R 250 mil. I U P O D I A P A G A R A S V I S T A E A I N D A M I S O B R A R I A R 250 mil. Eu pode apagar a ERS vista e ainda me sobraria. R 350 mil para viver confortavelmente, para emergências, para meus anos finais. Posso vê-lo de novo? Perguntei, e seu Benjamin assentiu gentilmente. Passei por cada espaço imaginando minha vida ali. Minha cama no quarto, minhas roupas no armário, minhas poucas fotografias nas paredes. Imaginei fazendo café naquela cozinha, sentando naquela janela para ler, dormindo sem sobressaltos. Eu via meu futuro naquelas paredes vazias. E esse futuro era brilhante. Eu aceito. Eu quero comprá-lo. Eu disse com a voz firme. Seu Benjamin sorriu amplamente. Excelente decisão, dona. É um apartamento com uma energia muito boa. A antiga proprietária morou aqui por 20 anos. Só se mudou porque foi morar com a filha no exterior. É bem cuidado e nunca deu problema. Ele explicou, tirando uns papéis da pasta. Precisamos fazer a parte legal. A senhora tem um advogado de confiança ou prefere que eu indique um? Seu Benjamin perguntou. Eu conheço um bom. Helena interveio. O filho da minha prima é advogado. É honesto e cobra um preço justo. Perfeito. Então podemos nos encontrar na segunda-feira para iniciar a papelada. Normalmente leva 1 semana para completar todo o processo legal. Seu Benjamin disse. 1 semana. Em 1 semana, aquele apartamento seria meu. Meu nome estaria na escritura. Eu seria uma proprietária, não um fardo, morando de graça na casa de outra pessoa. Saímos do apartamento com um acordo assinado e um sinal de 20 mil HULs que paguei com um cheque. Helena e eu nos abraçamos na rua como 2 garotinhas empolgadas. Você conseguiu, Aurora? Você vai ter seu lugar? Helena gritou, sem se importar com quem nos ouvisse. Eu consegui. Repeti, sentindo um sorriso enorme se espalhar pelo meu rosto. Eu realmente consegui. Voltamos para o apartamento de Helena eufóricas, fazendo planos de decoração, falando sobre quais móveis eu precisaria comprar, que coisas eu poderia conseguir em bazar para economizar. Foi então, no meio daquela felicidade, que decidi ligar meu celular. Eu tinha 32 chamadas perdidas de Eduardo, 17 de Graciele e mais de 40 mensagens de texto. As mensagens começavam preocupadas. Mãe, onde a senhora está? Por favor, atenda. Estamos em pânico. Mas depois o tom mudou. Mãe, isso é ridículo. Pare com o drama. Precisamos falar de coisas importantes. E as últimas eram abertamente ameaçadoras. Se você não atender, vou ligar para a polícia. Isso é abuso conosco. Você vai ter que voltar. Você não tem para onde ir. Helena leu as mensagens por cima do meu ombro e bufou de indignação. Aquele garoto perdeu o juízo. Abuso conosco, diz ele.
Como se eles não tivessem abusado de você por anos. Helena disse, balançando a cabeça. Eu tenho que falar com ele, mas por mensagem. Não quero ouvir a voz dele ainda. Eu disse, respirando fundo. Sentei no sofá e escrevi uma longa mensagem, escolhendo cada palavra com cuidado. Eduardo, eu estou bem. Estou em um lugar seguro, com uma amiga. Eu precisava sair daquela casa para recuperar minha saúde mental. Por 20 anos, eu vivi me sentindo um fardo. E o incidente de ontem foi a gota d'água. Eu comprei meu próprio apartamento. Estou me mudando em uma semana. Isso não é um castigo para você. É uma decisão de amor próprio para mim. Quando eu estiver instalada, eu te darei meu endereço e podemos conversar com calma. Eu te amo, mas eu tenho que fazer isso. Mãe, cliquei em enviar antes que pudesse mudar de ideia. Vi os 2 tiques indicando que a mensagem havia sido entregue. Depois, vi eles ficarem azuis, indicando que ele havia lido. Os 3 pontinhos apareceram indicando que Eduardo estava digitando. Sumiram. Apareceram de novo. Sumiram de novo. Finalmente, a resposta dele chegou. Mãe, isso é loucura. A senhora não pode simplesmente comprar um apartamento assim. Quem vai cuidar da senhora? Quem vai ajudar se a senhora ficar doente? A senhora pensou nisso? Além disso, Graciele está muito chateada. Ela diz que a senhora deve um pedido de desculpas pelo constrangimento no shopping. Precisamos que a senhora volte para casa e converse sobre isso como adultos. Li a mensagem 3 vezes. Nenhuma desculpa dele. Nenhum reconhecimento do que haviam feito. Apenas mais manipulação. Mais tentativas de me fazer sentir culpada. Mais falsa preocupação disfarçada de amor. Você vai responder? Helena perguntou. Sim, eu disse. E escrevi uma resposta curta, mas clara. Eduardo, eu tenho 68 anos, não 98. Posso cuidar perfeitamente bem de mim mesma. E eu não devo nenhuma desculpa a Graciele. Ela tentou gastar 380 mil reais do meu dinheiro sem minha permissão. Se alguém deve desculpas, são vocês 2. Conversaremos quando eu estiver pronta. Mãe, após enviar aquela mensagem, desliguei o celular de novo. Eu não queria continuar lendo suas tentativas de manipulação. Helena estava certa ao dizer que eu precisava de espaço para pensar com clareza. E isso era impossível com Eduardo me bombardeando com mensagens feitas para me fazer sentir culpada. O domingo foi um dia de paz absoluta. Helena e eu fomos à igreja de manhã, algo que eu não conseguia fazer há anos porque os domingos eram quando Graciele organizava seus grandes cafés da manhã em família e eu tinha que cozinhar para todos. Depois, andamos pelo bazar de usados, olhando móveis e coisas para a casa. Encontrei uma pequena, mas linda mesa de jantar de madeira maciça por apenas R$400. UVENDEDORMAJUDOUACOLOCA LANOTA-XI-C. O MPR, EITAMBE, MUMJOGODEPANELASEMBOMESTADOPOR R400. O vendedor me ajudou a coloque a Lano a X.compreitambi e jogo de panela sembo mesta do por R$150. Alguns pratos e copos e toalhas para o banheiro. Helena insistiu em me comprar um jogo de lençóis novos que ela viu em uma loja. Para você começar sua vida nova com lençóis limpos, novos, sem história, Helena disse ao pagar. E eu não pude evitar chorar de novo, mas desta vez de emoção. Guardamos tudo no depósito do prédio de Helena, esperando o dia em que eu pudesse me mudar para meu novo apartamento. Cada coisa que comprei, cada objeto que separei para minha nova vida, era um passo a mais em direção à minha liberdade. Na manhã de segunda-feira, encontrei-me com o advogado, o filho da prima de Helena. O nome dele era Fernando, um homem de uns 45 anos, sério, mas gentil. Ele revisou todos os meus documentos, verificou a situação legal do apartamento e me explicou cada passo do processo. Senhora Aurora, está tudo em ordem. O apartamento não tem dívidas nem ônus. Seu Benjamin é o único proprietário legítimo. Podemos fechar a venda na próxima sexta-feira. A senhora tem certeza de que quer pagar à vista? A senhora poderia fazer um financiamento se preferir não usar tanto do seu capital.
Fernando explicou. Não, eu quero pagar à vista. Quero que seja completamente meu, sem dívidas, sem financiamento. Esperei a vida inteira por este momento. Eu disse com convicção. Entendo. Então, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nos encontraremos aqui no meu escritório para assinar as escrituras. A senhora precisará trazer o pagamento de R230. 000. MAIS. R230, IL, mais. E 20 mil para taxas de cartório e impostos. O sinal de 20 mil hares que a senhora já deu será descontado do total. Fernando explicou, mostrando-me todos os papéis. 250 mil hares no total, menos da metade da minha poupança. Eu podia fazer isso, e faria. Saí do escritório de advocacia me sentindo mais forte do que nunca. Caminhei pela cidade, observando tudo com novos olhos. As lojas, os parques, os edifícios. Tudo parecia diferente quando você sabia que estava construindo a sua própria vida e não apenas sobrevivendo na de outra pessoa. Quando voltei para o apartamento de Helena, liguei meu celular brevemente para verificar as mensagens. Eduardo havia enviado apenas mais uma, e o tom havia mudado completamente. Mãe, eu conversei com Graciele. Ela está disposta a pedir desculpas se a senhora também o fizer. Podemos esquecer todo esse mal-entendido se a senhora voltar para casa hoje. Nós sentimos sua falta. A casa não é a mesma sem a senhora. Por favor, pense bem antes de cometer um erro que não poderá reverter. Um erro que eu não posso reverter. Como se comprar minha casa fosse um erro. Como se recuperar minha dignidade fosse algo para se arrepender. Como se 20 anos me sentindo invisível não fosse o verdadeiro erro. Eu não respondi. Eu não tinha mais nada a dizer a ele no momento. Os próximos dias se passaram em uma mistura de nervosismo e excitação. Helena e eu continuamos comprando coisas para meu apartamento. Um sofá pequeno, mas confortável, que encontramos em um bazar por R$600, de UMACAMAQUIEN, SIZI-USADAMASIM e XCILINTEESTADO, POR. R$600, uma cama queen size usada, mas em excelente estado, por CAD. R$1.000, uma estante estreita. Alguns abajures, cortinas simples. Também fui ao banco para organizar tudo para o pagamento. A caixa, uma jovem chamada Ramona, foi muito paciente comigo, enquanto eu pegava o cheque administrativo de 230 mil reais. Dona, este é um valor considerável. A senhora tem certeza de que esta é uma transação legítima? Não queremos que a senhora seja vítima de fraude. Ramona disse com genuína preocupação. Não é fraude, querida. Estou comprando minha primeira casa aos 68 anos. Respondi com orgulho. Ramona sorriu amplamente. Que lindo, dona. Parabéns. Minha avó também comprou a casa dela aos 70 anos depois de se divorciar do meu avô. Ela me disse que foram os melhores anos da vida dela. Ramona compartilhou enquanto processava o cheque. As palavras dela me deram esperança. Não era tarde demais. Nunca era tarde demais para recomeçar. Na noite de quinta-feira, véspera da assinatura da escritura, Eduardo apareceu no prédio de Helena. Eu não sei como ele conseguiu o endereço. Provavelmente descobriu através de algum conhecido ou seguiu alguma pista. Ele tocou o interfone insistentemente até que Helena atendeu. Quem é? Helena perguntou em um tom seco. É Eduardo, o filho da Aurora. Preciso falar com a minha mãe. Ouvi a voz dele pelo pequeno alto-falante. Helena olhou para mim, perguntando com os olhos o que eu queria fazer. Eu respirei fundo. Deixe-o subir, mas você fique aqui comigo. E Helena assentiu. Minutos depois, Eduardo estava batendo na porta do apartamento. Quando abri, me surpreendi ao vê-lo com um ar tão abatido. Ele tinha olheiras profundas. Suas roupas estavam amassadas. O cabelo, desgrenhado. Ele não parecia o engenheiro bem-sucedido que fingia ser. Mãe, ele disse. E a voz falhou um pouco. Eduardo. Eu respondi sem sair do batente da porta, sem convidá-lo a entrar. Podemos conversar? Ele perguntou, olhando para dentro do apartamento, onde Helena estava com os braços cruzados, como uma guardiã. Aqui está bom, eu disse. Eduardo suspirou e passou a mão pelo cabelo. Mãe, isso saiu do controle.
Eu sei que Graciele e eu erramos. Não devíamos ter pego seu cartão sem permissão. Mas a senhora não precisava ir embora assim, sem avisar, nos deixando preocupados. Eduardo começou com aquele tom que usava quando queria parecer razoável. Mas na verdade estava apenas tentando manipular. Eduardo, eu te deixei um bilhete explicando exatamente por que eu estava saindo. Não foi por impulso. Foi por necessidade. Eu respondi, mantendo a calma. Mas mãe, nós somos família. Famílias se perdoam. Famílias resolvem seus problemas juntas. Não fugindo, Eduardo disse, dando um passo para mais perto. Famílias também se respeitam, Eduardo. E você não me respeita há anos. Acontece que eu estava tão acostumada ao maltrato que parei de notar. Eu disse, sentindo as palavras saírem com mais força do que esperava. Maltrato, mãe. Nós nunca tratamos a senhora mal. Nós lhe demos um teto, comida, tudo o que a senhora precisava. Eduardo protestou, elevando a voz. Você me deu um quarto do tamanho de uma despensa. Você me fez sentir que cada pedaço de comida que eu comia era um favor. Você me tratou como uma empregada e não como mãe. E quando eu guardei dinheiro de 40 anos de trabalho, você tentou roubá-lo. Eu disse. E cada palavra foi como liberar um peso que eu carregava por muito tempo. Não íamos roubar nada. Eram apenas coisas para casa, onde a senhora também mora. Não é roubo, mãe. É compartilhar em família! Eduardo gritou, perdendo a compostura. 380 mil reais não é compartilhar, Eduardo. É roubo. E eu nunca autorizei esse gasto. Respondi, sem levantar a voz, o que pareceu frustrá-lo ainda mais. Tudo bem, ok. Eu admito que foi muito. Graciele se empolgou vendo todas aquelas coisas na promoção. Mas podemos consertar isso. Volte para casa. E eu prometo que nada disso acontecerá de novo. Eduardo disse, mudando de tática, agora com um tom de súplica. Eu não vou voltar, Eduardo. Amanhã eu assino a escritura do meu novo apartamento. Estou me mudando neste fim de semana. Eu já tomei minha decisão. Eu disse, e vi o rosto dele mudar de súplica para choque. A senhora já comprou um apartamento sem me consultar. Mãe, isso é loucura. E se a senhora foi enganada? E se for um mau negócio? Eu deveria ter verificado essas coisas com a senhora. Eduardo disse, quase em pânico. Eu tenho um cartório, um advogado. Está tudo legal e verificado. Eu não precisei da sua permissão, Eduardo. Eu sou uma adulta de 68 anos com plena capacidade mental. Posso tomar minhas próprias decisões. Eu expliquei com paciência. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando o que eu acabara de lhe dizer. Vi seus olhos se moverem rapidamente, calculando, pensando em seu próximo movimento. E o dinheiro? Quanto sobrou depois de comprar esse apartamento? Ele perguntou. E ali estava, a verdadeira razão da visita dele. Ele não estava ali por mim. Estava ali pelo meu dinheiro. Isso não é da sua conta, Eduardo. Respondi com firmeza. Claro que é da minha conta. Eu sou seu filho, sua única família. Eu tenho o direito de saber como a senhora está gerenciando suas finanças. Na sua idade, a senhora pode cometer erros de julgamento. Eduardo disse com aquele tom condescendente que tanto me irritava. Na minha idade, eu tenho mais experiência e sabedoria do que você. Gerenciei meu dinheiro por 40 anos sem cometer erros. Não vou começar agora, eu disse cruzando os braços. Mãe, vamos ser honestos. Esse dinheiro também é um pouco meu. Eu sustentei a senhora por 20 anos. Eu dei casa, comida, contas. Isso tem um valor. Se fôssemos calcular, eu provavelmente devo pouco ou nada à senhora. Eduardo disse, e suas palavras me atingiram como um balde de água fria. Helena deu um passo à frente de dentro do apartamento. Moço, eu acho que está na hora de você ir embora. Você ouviu sua mãe. Ela tomou a decisão dela, e você não tem direito ao dinheiro dela. Helena interveio com a voz firme. A senhora fica fora disso, minha senhora. Isso é entre minha mãe e eu. Eduardo respondeu rudemente. Esta é a minha casa, e eu me meto a hora que eu quiser. E vou pedir que saia agora mesmo ou chamo a segurança. Helena disse, pegando seu celular. Eduardo olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. É isso que a senhora quer, mãe? Quebrar nossa família? Deixar que estranhos se metam entre a gente? Ele perguntou, apontando para Helena. Helena não é uma estranha.
Ela é minha amiga há 40 anos. Ela esteve ao meu lado em tempos em que você nem existia. E não, Eduardo, eu não estou quebrando a família. A família quebrou quando você parou de me ver como sua mãe e começou a me ver como seu caixa eletrônico, eu disse, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Mas as segurei. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso. Graciele tinha razão sobre a senhora. Ela disse que a senhora era egoísta, que só pensava em si mesma, e eu defendi a senhora. Que tolo eu fui. Eduardo disse, com veneno em cada palavra. Aquelas palavras doeram mais do que eu queria admitir. Mas também confirmaram o que eu já sabia. Graciele havia envenenado meu filho contra mim por anos, e ele havia se deixado levar. Se é isso que você pensa de mim, então é melhor que eu saia da sua vida. Eu não quero ser um fardo para ninguém, eu disse com a voz trêmula. Ótimo, perfeito. Vá para seu apartamento, viva sozinha. Mas não venha correndo quando ficar doente ou precisar de ajuda. Não volte quando perceber que cometeu um erro. Eduardo disse, virando-se para sair. Eduardo. Chamei, e ele parou sem se virar. Eu te amo, sempre vou amar. Você é meu filho. Mas eu não posso mais viver sacrificando minha dignidade pelo seu conforto. Espero que um dia você entenda isso. Eduardo não respondeu. Apenas continuou andando em direção ao elevador. Eu o observei apertar o botão e desaparecer atrás das portas que se fecharam. E com aquelas portas, um capítulo da minha vida também se fechou. Helena me abraçou enquanto eu finalmente me permitia chorar. Chorei pelos 20 anos perdidos, pelo relacionamento rompido com meu filho, pela família que poderia ter sido, mas nunca foi. Mas também chorei de alívio, porque eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mesmo que doesse. Mal dormi naquela noite. Fiquei me revirando no sofá-cama, repassando a conversa com Eduardo, questionando se eu havia sido muito dura, me perguntando se eu deveria ter lhe dado mais uma chance. Mas toda vez que pensava em voltar, eu me lembrava dos 20 anos de pequenas e grandes humilhações. Eu me lembrava da tentativa de roubo. Eu me lembrava de todas as vezes que me fizeram sentir invisível. Não, eu não podia voltar. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha que escolher a mim mesma. A sexta-feira amanheceu ensolarada e linda, como se o universo estivesse celebrando comigo. Helena e eu nos vestimos com nossas melhores roupas. Ela fez questão de me acompanhar até o escritório do advogado. Este é um dos dias mais importantes da sua vida, Aurora. Você não vai vivê-lo sozinha, Helena disse, enquanto vestia sua blusa de seda cor creme, aquela que ela reservava para ocasiões especiais. Chegamos ao escritório 15 minutos antes. Seu Benjamin já estava lá, junto com Fernando, o advogado. Os dois nos cumprimentaram com sorrisos. Bom dia, senhora Aurora. Pronta para ser proprietária? Fernando perguntou calorosamente. Mais do que pronta, respondi com um sorriso enorme. O processo levou quase 2 horas. Eu tive que assinar tantos papéis que perdi a conta. Escrituras, certidões, declarações, recibos. Fernando explicou pacientemente cada documento, certificando-se de que eu entendesse exatamente o que estava assinando. Quando chegou a hora de entregar o cheque de 230 mil reais, minha mão tremeu um pouco. Era quase tudo o que eu tinha. Mas olhei para Helena, que sorria para mim com orgulho, e me lembrei por que eu estava fazendo isso. Coloquei o cheque sobre a mesa. Seu Benjamin o revisou, assentiu em satisfação, e Fernando o processou oficialmente. Muito bem, senhora Aurora. Com isso, encerramos a transação. Este apartamento agora é legalmente seu. Aqui estão as escrituras com o seu nome, as chaves e os documentos do condomínio. Parabéns pela sua casa nova, Fernando disse, entregando-me um envelope grosso com todos os papéis e um chaveiro com 3 chaves. Peguei as chaves na mão e as segurei como se fossem o tesouro mais valioso do mundo. E para mim, elas eram. Aquelas chaves representavam a liberdade, a dignidade, a independência. Representavam o fim de um capítulo escuro e o início de algo novo. Obrigada, Fernando. Obrigada, seu Benjamin. Vocês não sabem o que isso significa para mim, eu disse com a voz embargada pela emoção. Acredite, eu sei, senhora Aurora. Eu já vi muitas transações na minha vida,
mas poucas com um peso emocional tão grande quanto esta. Espero que a senhora seja muito feliz em seu novo lar, Fernando disse com sinceridade. Saímos do escritório do advogado e Helena praticamente gritou de emoção na rua. Você conseguiu. Você é dona do seu próprio lar. Aos 68 anos, você recuperou sua vida! Ela gritou enquanto me abraçava, e giramos na calçada como duas garotinhas loucas. As pessoas que passavam nos olhavam curiosas. Algumas sorriram com a nossa alegria. Uma senhora parou e perguntou o que estávamos comemorando. Acabei de comprar meu primeiro apartamento. Eu lhe disse com orgulho. Ah, que maravilha! Parabéns, querida. Nunca é tarde para realizar nossos sonhos. A mulher disse com um sorriso caloroso antes de seguir seu caminho. Helena e eu fomos direto para o apartamento. Eu queria vê-lo novamente agora que era oficialmente meu. Abri a porta com as mãos trêmulas, coloquei a chave na fechadura, girei e empurrei. O apartamento estava exatamente como me lembrava. Vazio, com cheiro de limpo, cheio de luz que entrava pela grande janela. Mas agora parecia diferente. Agora não era apenas um espaço agradável. Era o meu espaço, o meu lar. Caminhei lentamente por cada canto, tocando nas paredes, imaginando onde colocaria cada móvel, visualizando minha vida ali. A mesa ao lado da janela, onde tomaria café todas as manhãs. O sofá em frente à TV onde descansaria sem medo de alguém me dizer que eu estava no caminho. A cama no meu quarto onde eu dormiria em paz. Está perfeito, Aurora. Está absolutamente perfeito, Helena disse com lágrimas nos olhos. Sim, está, respondi, chorando também, mas desta vez de pura felicidade. Passamos o resto do dia limpando o apartamento de cima a baixo, embora ele já estivesse bem limpo. Mas eu queria que estivesse impecável antes de trazer minhas coisas. Helena trouxe produtos de limpeza, panos, vassouras, e trabalhamos juntas como nos velhos tempos, quando éramos jovens e faxinávamos as casas dos outros. Na manhã de sábado, Helena organizou um pequeno exército de ajuda. Ela chamou sua sobrinha Antônia, uma jovem forte de 30 anos que trabalhava em uma transportadora. Antônia chegou com sua caminhonete e 2 amigos que nos ajudaram a mudar todos os móveis que havíamos comprado durante a semana. Era lindo ver meu apartamento vazio se encher de vida. A mesa de jantar ficou perfeita ao lado da janela. O sofá coube exatamente na sala. A cama parecia majestosa no meu quarto com os lençóis novos que Helena havia me dado. Cada objeto em seu lugar. Cada espaço pensado para o meu conforto. Antônia e seus amigos foram incrivelmente gentis. Recusaram-se a me cobrar pela mudança completa. Dona Aurora, qualquer amiga da minha tia Helena é nossa amiga. É só nos pagar a gasolina e está tudo certo. Antônia disse com um sorriso genuíno. Eu lhes dei $500 apesar dos protestos deles. Era o mínimo que eu podia fazer por tanta ajuda e gentileza. Ao meio-dia, o apartamento estava completamente montado. Não era luxuoso nem moderno, mas era aconchegante e funcional. As cortinas que compramos davam um toque quente. As poucas fotografias que eu tinha, agora emolduradas e penduradas nas paredes, davam personalidade. Minhas plantas na pequena sacada traziam vida. Helena insistiu em ficar para me ajudar a organizar a cozinha. Arrumamos as panelas, os pratos, os copos e os talheres. Cada armário tinha seu propósito. Cada espaço estava otimizado. Amanhã vamos ao supermercado e compramos comida para encher sua geladeira. Helena disse enquanto limpava as prateleiras antes de guardar os pratos. Helena, você já fez tanto por mim. Eu não sei como vou te retribuir, eu disse, sentindo-me sobrecarregada pela generosidade dela. Você não vai me retribuir nada. Amigos não são pagos. Eles se apoiam. Além disso, você faria o mesmo por mim. Helena respondeu, me abraçando. Ela estava certa. Eu faria. Mas isso não me fazia sentir menos grata. Naquela noite, minha primeira noite no meu próprio apartamento, Helena foi para casa depois de se certificar 1000 vezes de que eu ficaria bem sozinha. Fiquei no meio da minha sala de estar, olhando em volta, ainda sem acreditar que tudo aquilo era meu. Fiz um chá na minha cozinha, usando minha chaleira, minha xícara, minha água. Sentei-me na minha poltrona ao lado da minha janela
e olhei para fora. O parque estava iluminado com luzes fracas de postes. Algumas pessoas passeavam com seus cachorros. Outras simplesmente aproveitavam o frescor da noite. Pela primeira vez em 20 anos, não sentia ansiedade. Não havia tensão no ar. Não havia medo de ouvir passos se aproximando com queixas ou exigências. Havia apenas paz, silêncio, liberdade. Permiti-me chorar novamente. Mas estas lágrimas eram diferentes. Não eram de dor ou raiva. Eram de alívio, gratidão e esperança. Eu tinha conseguido sair. Eu tinha conseguido me salvar. O domingo foi o dia mais tranquilo que eu tive em anos. Acordei sem despertador, deixando meu corpo descansar o quanto precisasse. Eram 9 horas da manhã quando finalmente abri os olhos, e a primeira coisa que vi foi o teto do meu próprio quarto na minha própria casa. Levantei devagar, sem pressa. Fiz café na minha cozinha, usando a cafeteira que encontrei no bazar de usados. O aroma encheu todo o apartamento e me fez sorrir. Levei minha xícara para a janela e fiquei ali por 1 hora, apenas olhando, pensando, sentindo. Helena chegou ao meio-dia, como havia prometido, trazendo uma panelada enorme de canja de galinha que ela havia feito pela manhã. Assim você tem comida para a semana inteira. E também trouxe pão fresquinho da padaria. Helena disse, entrando com as sacolas cheias. Almoçamos juntas na minha nova mesa, conversando sobre tudo e nada. Ela me contou sobre a família dela, sobre os planos de visitar a filha no próximo mês, sobre a nova série que estava assistindo na TV. Conversas simples do dia a dia, bonitas em sua normalidade. Você teve alguma notícia do Eduardo? Helena perguntou com cautela enquanto lavávamos a louça. Não, e nem espero ter. Ele deixou bem claro que me achou egoísta por tomar essa decisão. Ele provavelmente precisa de tempo para processar. Ou talvez nunca entenda. De qualquer forma, eu não posso fazer nada a respeito agora. Respondi, secando um prato. Dói? Helena perguntou, olhando-me diretamente. Muito. Ele é meu filho. Sempre vai doer. Mas a dor de perdê-lo é menor do que a dor de perder a mim mesma. Eu disse com honestidade. Helena assentiu com compreensão e não disse mais nada sobre o assunto. Não havia mais o que dizer. Os dias seguintes foram de adaptação. Aprendi as rotinas do meu prédio, conheci alguns vizinhos, descobri os comércios próximos. Havia um sacolão a 2 quarteirões que vendia frutas e verduras frescas. Uma padaria a 3 quarteirões que fazia o pão mais delicioso que eu já havia provado. Uma farmácia na esquina, administrada por uma senhora gentil chamada Gracinha. Ironicamente, mas uma Gracinha completamente diferente da que eu conhecia. Criei uma rotina simples, mas satisfatória. Eu acordava cedo, fazia café e tomava o de jejum olhando o parque. Depois fazia meus afazeres no meu próprio ritmo, sem pressão. À tarde, lia ou assistia a programas de TV que eu escolhia sem ter que negociar com ninguém. À noite, cozinhava para mim pequenas porções das refeições que eu gostava. 1 semana depois da mudança, recebi uma mensagem do Eduardo. Eu não o havia bloqueado, embora Helena tivesse sugerido. Uma parte de mim ainda esperava que meu filho caísse em si. A mensagem dizia: Mãe, Graciele e eu fomos à casa que a senhora deixou. Precisamos saber se a senhora vai voltar para buscar algo ou se podemos descartar as coisas que sobraram no seu quarto. Descartar? Que palavra fria! Como se os 20 anos da minha vida naquela casa pudessem ser simplesmente descartados. Respondi: Eduardo, você pode doar ou jogar fora o que sobrou. Eu já levei tudo o que era importante para mim. As roupas velhas e tralhas que ficaram eu não preciso. Não houve resposta depois disso. 2 semanas depois, eu estava no sacolão, comprando verduras. Quando vi Graciele, ela também me viu. Por um momento, ficamos apenas nos encarando à distância, cada uma medindo a outra. Eu esperava que ela se aproximasse para dizer algo ferino, para causar uma cena. Mas ela apenas virou e se afastou na direção oposta. Foi estranho sentir alívio em vez de dor. Significava que eu realmente havia conseguido fechar aquele capítulo. 1 mês depois da mudança, Helena organizou um pequeno jantar no meu apartamento. Convidou sua sobrinha Antônia, sua prima Sara
e 2 outras amigas do prédio dela. Éramos 6 mulheres de diferentes idades, compartilhando comida, risadas e histórias. Antônia nos contou sobre o trabalho dela na transportadora, todas as coisas estranhas que ela via, as famílias que ajudava. Sara compartilhou receitas de cozinha que a avó dela havia ensinado. As amigas de Helena falavam sobre suas viagens dos sonhos, lugares que queriam conhecer antes de ficarem muito velhas. E você, Aurora? Que sonhos você tem agora que tem sua casa? Antônia perguntou com genuína curiosidade. A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focada em sobreviver, em fugir, em me estabelecer, que não havia pensado em sonhos além de ter meu próprio espaço. Eu não sei, respondi com honestidade. Acho que meu sonho era este, ter meu lugar. Mas agora que tenho, acho que posso começar a sonhar com outras coisas. Pois então, tem que sonhar grande, Aurora. Você ainda é jovem. 68 anos não é nada. Minha mãe tem 82 e acabou de aprender a nadar. Sara disse com entusiasmo. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei pensando naquela pergunta. O que eu queria fazer com o resto da minha vida? Eu tinha meu apartamento. Eu tinha 350 mil kawairis no banco. Eu tinha minha saúde. Eu tinha tempo. O que eu faria com tudo isso? A resposta veio uma semana depois, de forma inesperada. Eu estava no parque em frente ao meu prédio, sentada em um banco, aproveitando o sol da tarde, quando uma senhora se sentou ao meu lado. Ela devia ter pelo menos 80 anos, mas se movia com energia e alegria. Dia lindo, não é? A senhora disse com um sorriso. Lindo. Eu respondi. A senhora mora por aqui? Ela perguntou, apontando para os prédios. Sim, acabei de me mudar, há um mês, naquele prédio ali, segundo andar. Eu disse, apontando para minha janela. Ah, que bom. Eu moro do outro lado do parque. Venho aqui todos os dias caminhar. Os médicos dizem que faz bem para o coração. Mas eu venho porque gosto de ver as pessoas, ver as crianças brincando, ver a vida passar. A senhora disse filosoficamente. Conversamos por quase 1 hora. Ela me disse que seu nome era Dona Odete, que estava viúva há 10 anos, que tinha 5 filhos, todos morando em cidades diferentes. Contou que havia aprendido a viver sozinha e que aquele era o momento mais feliz da vida dela. Quando eu era casada, eu sempre tinha que pensar primeiro nele. O que ele queria comer? O que ele queria fazer? Como ele se sentia? Quando meus filhos eram pequenos, tudo era para eles. Nunca sobrava tempo para mim. Mas agora eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E é libertador. Dona Odete explicou com os olhos brilhando. As palavras dela ressoaram profundamente em mim. Era exatamente o que eu estava começando a descobrir. Os meses seguintes foram de pura redescoberta. Matriculei-me em uma aula de tricô no centro comunitário. Algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Conheci um grupo maravilhoso de mulheres, todas em situações semelhantes. Todas redescobrindo quem eram além de mães, esposas ou cuidadoras. Também comecei a caminhar todas as manhãs no parque. Meia hora por dia que se tornou meu tempo sagrado. Eu ouvia os pássaros, sentia o ar fresco, assistia à cidade despertar. Era curativo, meditativo. Helena e eu criamos uma rotina de almoçar juntas todas as quartas-feiras, alternando entre o apartamento dela e o meu. Esses almoços se tornaram o ponto alto da minha semana. Cozinhávamos juntas, experimentávamos novas receitas, ríamos de tudo e nada. 3 meses depois de me mudar, recebi outra mensagem do Eduardo. Desta vez era diferente. Mãe, eu sei que não falamos há meses. Sei que as coisas terminaram mal. Tenho pensado muito em tudo o que aconteceu. Graciele e eu estamos com problemas. Ela quer coisas que eu não posso dar. Ela está sempre insatisfeita. Sempre quer mais. E eu percebi uma coisa. Ela tratava a senhora da mesma forma, como se o que a senhora dava nunca fosse suficiente. Acho que entendi agora por que a senhora foi embora. Não espero que me perdoe, mas queria que a senhora soubesse que eu entendi. Li a mensagem várias vezes. Uma parte de mim queria responder imediatamente. Queria correr e abraçá-lo. Queria reconstruir tudo.
Mas outra parte, a que havia aprendido a se proteger, pedia cautela. Mostrei a mensagem para Helena durante nosso almoço de quarta-feira. O que você vai fazer? Ela perguntou. Vou responder, mas com limites claros. Ele é meu filho e eu o amo. Mas eu não posso mais ser a mãe que se sacrifica por tudo. Se ele quiser um relacionamento comigo, tem que ser nos meus termos. Eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Escrevi uma resposta cuidadosa. Eduardo, agradeço sua mensagem e sua honestidade. Entender o que aconteceu é o primeiro passo. Se você quiser reconstruir nosso relacionamento, é bem-vindo, mas terá que ser diferente. Eu não sou mais a mãe que se deixa manipular ou maltratar. Eu tenho minha vida agora, meu espaço, meus limites. Se você puder respeitar isso, podemos recomeçar. Eu te amo, mas eu me amo mais agora. Mãe. A resposta dele veio no dia seguinte. Eu entendi, mãe. Eu poderia visitar a senhora algum dia? Apenas para ver como a senhora está. Como é seu novo apartamento? Sem a Graciele. Só eu. Combinamos que ele viria no domingo seguinte. Passei a semana toda nervosa, limpando o apartamento obsessivamente, embora ele já estivesse limpo, cozinhando e recozinhando mentalmente o que eu diria a ele. No domingo, ele chegou pontualmente às 3 horas da tarde. Quando abri a porta, vi um Eduardo diferente, mais magro, com mais cabelos grisalhos, com os olhos cansados, mas também mais suaves. Oi, mãe, ele disse com a voz trêmula. Oi, filho, eu respondi, e nos abraçamos na porta. Foi um abraço longo, curativo, cheio de coisas não ditas. Mostrei-lhe o apartamento. Ele caminhou por cada espaço, tocando nos móveis com atenção, olhando as fotografias nas paredes, observando tudo. É lindo, mãe. É pequeno, mas aconchegante. Tem a cara da senhora, Eduardo disse com sinceridade. Sentamos na minha mesa ao lado da janela. Servi-lhe café e biscoitos que eu havia comprado naquela manhã. Conversamos por horas. Eduardo me contou sobre os problemas com Graciele, sobre como ela o pressionava constantemente por mais dinheiro, mais coisas, mais status. Contou que havia começado a fazer terapia para entender seus padrões de comportamento. A terapeuta me fez ver que eu repetia com Graciele a mesma coisa que meu pai fez com a senhora. Eu deixei que ela a tratasse mal porque eu queria manter a paz no meu casamento, sem perceber que estava sacrificando meu relacionamento com a senhora. Eduardo admitiu com lágrimas nos olhos. Eduardo, seu pai e você são duas pessoas diferentes. Seu pai nos abandonou. Você ficou, ainda que de uma forma distorcida. O fato de você reconhecer isso agora significa que pode mudar. Eu disse, pegando a mão dele sobre a mesa. A senhora pode me perdoar algum dia? Eduardo perguntou, olhando-me diretamente. Eu já perdoei você, filho. O perdão não é para você. É para eu me libertar do ressentimento. Mas perdão não significa esquecer ou voltar ao que éramos. Significa seguir em frente com limites mais saudáveis. Expliquei calmamente. Eduardo assentiu, compreendendo. Graciele sabe que você está aqui? Perguntei. Sabe. Ela não gostou. Mas eu não dou mais a ela o poder de decidir sobre meus relacionamentos. Essa é outra mudança que estou fazendo. Eduardo respondeu com determinação. Nosso relacionamento depois daquele dia foi uma reconstrução lenta, mas genuína. Eduardo começou a me visitar a cada 2 semanas, sempre sozinho, sempre respeitoso com meu espaço e meu tempo. Ele perguntava sobre minha vida, minhas atividades, minhas amigas. Ele realmente me escutava, não apenas esperando a vez dele de falar. 6 meses depois, Eduardo e Graciele se divorciaram. Eu não me surpreendi. Alguns relacionamentos são construídos sobre bases tóxicas que, eventualmente, desmoronam. Eduardo se mudou para um apartamento pequeno, parecido com o meu, e começou sua própria jornada de autodescoberta. Hoje, 1 ano depois de me mudar para meu apartamento, estou sentada na minha poltrona ao lado da janela, assistindo ao pôr do sol sobre o parque. Tenho R350.000, NOBANCOENTOCADOS, MEUAPARTAMENTOISEANTOTILMENTEPAGO, MENHAAPOSENTADORIADE,
R350 bidder no banco, intocados. Meu apartamento totalmente pago. Minha aposentadoria R. 500 mensais cobre minhas despesas básicas. Eu vivo modestamente, mas com dignidade. Eduardo vem me visitar a cada 2 semanas. Nosso relacionamento não é perfeito. Provavelmente nunca será, mas é honesto. Ele está aprendendo a ser um filho melhor. E eu estou aprendendo a ser uma mãe com limites saudáveis. Helena ainda é minha rocha, minha melhor amiga, minha família de escolha. As mulheres da minha aula de tricô se tornaram meu círculo social. Tenho planos de fazer uma pequena viagem no próximo ano, algo que nunca me permiti fazer. Minha vida não é extraordinária. Não tenho luxos nem aventuras espetaculares, mas tenho algo que não tive por 20 anos: paz. Eu tenho meu próprio espaço, onde ninguém me faz sentir que estou no caminho. Eu tenho meu próprio dinheiro, que ninguém tenta roubar. Eu tenho minha própria vida, que ninguém controla. Às vezes, olho para trás e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse tido a coragem de sair antes. Mas então me lembro que cada experiência, mesmo as dolorosas, me trouxe até aqui, a este momento, a esta paz. Eu tenho 69 anos agora. Não sei quantos anos me restam, mas sei que cada dia que vivo neste apartamento, no meu próprio espaço, com a minha dignidade intacta, é um dia É um dia vivido para mim. E isso, depois de uma vida inteira vivendo para os outros, é mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro no banco.